Então, a minha pergunta é em relação à produtividade e felicidade e como que esse paralelo ele pode ser traçado. Camila, assim, por que uma empresa contrata alguém? Vamos pensar, né? Por que a empresa te contrata? Porque ela tem tarefas que ela não consegue fazer sozinha, então ela precisa botar pessoas para fazer isso. Essas tarefas, elas são, em geral, a gente pensa assim, eu só executo tarefas funcionais. Funcionais é aquela que é a operação. Mas é importante entender assim, olha, a gente faz 3 tipos de tarefas dentro de uma empresa. Funcional, que é o trabalho em si que você faz. A emocional, que é aquilo que você afeta emocionalmente as pessoas dentro da empresa, então essas tarefas existem. E o social, que tem a ver com o relacionamento que você proporciona dentro da empresa. Então nós somos contratados nessa relação, eu tenho que entregar tarefas para essa empresa. Ou eu soluciono problemas para a empresa, ou eu gero ganho para ela. Então, em geral, atuação nesse sentido. Bom, da onde que vem a sua capacidade de solucionar problemas ou gerar ganhos? Vem dos serviços que você executa. Tá? Então, as empresas contratam as pessoas porque elas precisam que você entregue serviços para ela. Se você não conseguir ter uma relação suficiente de entrega, possivelmente você vai ter problema na empresa. E se você vai ter problema na empresa, dificilmente você vai ser feliz. Então, da onde que nasce essa felicidade e a relação com produtividade? Você precisa ser produtivo porque a sua produtividade é que vai garantir a satisfação da empresa e, consequentemente, você tende a estar feliz. Então, quando a gente fala dessa relação, a gente entende o seguinte, olha, a capacidade da pessoa de fazer entregas, ela vem de 2 fatores. Primeiro, internos e segundo, externos. Bom, os fatores internos são as competências que a pessoa tem e os comportamentos. Então, quando a gente fala em fatores em competência, é importante entender o que é competência. Porque a gente fala, eu sou competente. Tá? Aí você fala, mas tá bom, então me fala o que é competência. O que é competência? A pessoa, de maneira geral, as pessoas não sabem responder porque não tem claro na mente o que é. A gente vê a competência é o chá, é conhecimento, habilidade e atitude. Ok, mas é importante entender que competência tem uma relação com entrega. Então você vai ter uma competência quando você for capaz de entregar alguma coisa. Então, se não tiver entrega, se não tiver resultado, você não tem a competência. E o resultado depende do quê? Você precisa de fato saber fazer, você precisa ter conhecimento, você precisa ser capaz de aplicar esse conhecimento, porque se você não souber não adianta nada, e você precisa querer fazer, e fazer o que tem que ser feito. Então, quando a gente fala competência, é a junção dessas 3 coisas. Então, você saber fazer, você ser capaz de aplicar e você querer fazer. Então, você precisa ter exemplo assim, imagina você está andando com um carro, fura o pneu. Aí você, mesmo que você não saiba trocar um pneu, você vai o quê? Você vai pegar um manual e vai dizer, vai lá, abre o capô, pega o macaco e tal. Ou você vai olhar no YouTube e está ali. Você vai aprender rapidamente como troca um pneu. Aí você pega a chave de roda, o que acontece? Você bota lá, você dá aquela forçadinha. Opa, não saiu nem do lugar. Aí você começa a pular em cima da chave de roda, né? E a porquinha, nada de soltar, porque está muito apertado. Ou seja, você sabe como troca o pneu, colocou o macaco, mas você não conseguiu soltar a porquinha. Ou seja, vai ter o resultado que a troca de pneu? Não. Então, quando a gente pensa competência, isso vale para você que está ouvindo, lembra, você só tem a competência quando você consegue juntar saber fazer, saber colocar em prática aquele conhecimento e querer ou fazer o que tem que ser feito. E que essa relação desses 3 elementos gerem o resultado que você espera. Então, isso é competência. Então, precisa ter isso para ter a produtividade. Bom, aí dentro da atitude, que está dentro desse chá, vem a questão dos comportamentos. Por quê? Se fala muito, e é uma verdade, que quando se contrata as pessoas, em geral se contrata pelo currículo, pelo que ela já fez, porque é onde ela já trabalhou, pela entrevista que você fez com ela. E quando se demite por quê? A maioria das vezes, demite por comportamento. Então começa a entender assim, poxa, tem que ter as competências, mas eu preciso ter comportamentos alinhados com o cargo. Ou seja, se eu estou buscando uma pessoa, se eu sou uma pessoa que trabalha em determinado cargo, o meu perfil comportamental tem que bater com aquela função, senão eu vou ter dificuldade de performar. Então, nessa relação de juntar, Camila respondendo, resumindo,
O que faz você ser feliz na empresa é você, em parte, os fatores internos, você ser capaz de juntar, você tem que ser capaz de entregar o que a empresa precisa, para isso que você é contratado. Esses são os fatores internos. Então, depende das competências e depende dos comportamentos.